Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para trazer mais um vídeo aqui. Eu espero que o áudio esteja melhor. Eu estou tentando falar mais alto para que o meu tom de voz fique melhor audível para vocês. E eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Ele é um vídeo que é um tema diferente, porque não é um caso criminal. Eu quero tentar introduzir esse tipo de conteúdo aqui pro canal. E é um conteúdo no qual eu vou estar trazendo histórias de pessoas notáveis. Então, são pessoas que fizeram a diferença de alguma forma na sociedade e que eu considero importante lembrar a história delas. Então, até se vocês quiserem deixar sugestões de pessoas que vocês querem que eu pesquise a história para trazer aqui, eu agradeço muito e eu espero que vocês gostem desse conteúdo, porque eu acho que é muito bacana a gente relembrar pessoas que fizeram coisas muito importantes e que contribuíram para que a nossa sociedade se tornasse o que ela se tornou hoje. Então, a história que eu escolhi para trazer aqui hoje foi a história do Nicholas Winton. E eu vou contar um pouco para vocês da vida dele, para vocês terem uma ideia do quão bom ele foi durante seu período de vida. Ele foi apelidado de Schindler britânico. Essa história se refere à história de um homem, né? Um homem brilhante, porque tudo que ele fez, assim, foi muito incrível. Tudo que ele realizou enquanto ele esteve vivo foi muito lindo. É imensurável o tanto de vidas que ele conseguiu salvar através das suas ações. É sério, assim, não tem nem como medir, sabe? Porque vocês vão ver, aqui eu tenho alguns números, né, trazidos, alguns dados trazidos de pesquisas, mas pode ser que tenha tido muito mais e que não foi divulgado, né, e que não descobriram que tem relação com a sua história. Então, assim, é imensurável o poder que as ações dele tiveram na nossa sociedade, na nossa humanidade. E quantas vidas ele pode salvar através disso. E é isso que eu vou contar pra vocês aqui hoje. Ele nasceu em Hampstead, ele foi um britânico, né? E ele nasceu dia 19 de maio do ano de 1909. Ele era filho de alemães judeus que tinham se mudado para Londres fazia 2 anos, então era uma mudança meio recente, né? O sobrenome deles era Werten e eles acabaram mudando esse sobrenome. Se eu estiver pronunciando errado, me perdoem. Eu vou deixar escrito de repente para vocês o sobrenome, para vocês verem como realmente era, né? E mudaram o sobrenome para Winton. Depois dessa mudança de sobrenome, eles acabaram se convertendo à religião do cristianismo e Nicholas então foi batizado. No ano de 1923, ele entrou para a Stowe School e ele acabou saindo, então ele não continuou os estudos lá. Ele acabou terminando os estudos frequentando uma escola noturna, né? E ele era voluntário no Midland Bank. Ele também acabou indo para Hamburgo e lá ele trabalhou em alguns bancos. Ele conseguiu se formar depois, né, na área bancária, então por isso que ele conseguiu esses empregos nesses bancos, porque ele continuou a sua formação. Ele saiu daquela primeira escola que ele entrou, mas ele não parou de estudar, né? Temos que lembrar que ele continuou seus estudos em outro local, numa escola noturna, no caso, né? E aí ele foi continuando até que ele se formou na área bancária e ele conseguiu esses empregos em bancos. Antes do Natal do ano de 1938, os seus planos eram ir para a Suíça, só que ele acabou mudando eles, né? Ele ia para a Suíça para poder tirar umas férias. Ele acabou mudando sua rota, seus planos e todo o seu planejamento. Ele foi então convidado pelo seu amigo Martin Blake para ajudar ele em trabalhos humanitários aos judeus, né? Então, ao invés dele ir para a Suíça para atender o pedido do amigo dele, ele acabou indo para o destino de Praga. Indo ajudar esse amigo dele, então ele pôde ver o quão deplorável e o quão complicada estava a situação daqueles judeus. Ele viu, tipo, tudo muito de perto. E assim, ele ficou muito impactado e se comoveu muito com aquela situação, porque era uma situação bem difícil, bem intensa. Vocês devem lembrar que, para contextualizar aqui, né, na história, nesse período a gente estava passando pela Segunda Guerra Mundial, que ela aconteceu de 1939 e durou até o ano de 1945. Foi um período muito difícil, no qual ocorreu muita violência, muita morte, muitos campos de concentração, muita coisa horrível aconteceu nesse período. Então, e envolveu todas as nações do mundo, né, incluindo as grandes potências, né, tinha os aliados e o eixo. E nesse período, então, ele acabou fazendo parte da Força Aérea Real, inclusive. Ele foi para Praga e ele acabou se hospedando no Hotel Srobeck Hotel, né, que fica localizado na Wenceslas Square. E não havia um plano de resgate específico para aquelas crianças, né, filhas dos pais que estavam sendo levados para o campo de concentração. Então o destino delas já estava traçado, tipo assim, elas iam morrer, porque elas estavam naquele local em que estava acontecendo tudo aquilo, todas aquelas coisas horríveis que a gente sabe, a gente já tá cansado de ouvir na história que isso aconteceu. E o quão doloroso foi, né, para a humanidade, todos esses acontecimentos durante a guerra, que foi muito cruel tudo que aconteceu, muita gente sofreu. Sabendo da não existência de um plano específico para resgate dessas crianças, então começou a bolar um plano de resgate para essas crianças, né? Para elas terem alguma chance de escapar daquela situação toda ali. Então ele criou a organização dele para poupar a vida dessas crianças judias, né? Que
corriam riscos com os nazistas naquele território. Ele entrou em contato com o Refugee Children's Movement, que era de Londres. A missão dessa organização era conseguir dinheiro e alojamento que o governo britânico ele pedia como requisito para aprovar a entrada de refugiados europeus nos países, né? O objetivo dessa organização era conseguir alojamento para essas crianças, né? Abrigo, casas, né? Que a família topasse abrigar aquelas crianças que eles iam enviar daquele local. Também pedia dinheiro, porque o dinheiro servia como requisito para aprovar a entrada do refugiado europeu nos países em que eles estavam sendo perseguidos pelos nazistas, né? Então, para que eles tivessem essa liberação para poder sair do seu país, eles precisavam ter o dinheiro e o alojamento, né? Eram os requisitos que o governo britânico pedia para que pudesse tirar as crianças do país. Em novembro desse mesmo ano, na Alemanha nazista, a Câmara dos Comuns do Reino Unido ela aprovou uma medida que permitia a entrada dos refugiados, né? Com idade abaixo de 17 anos. Contando que eles tivessem um lugar para ficar, né? Então eles precisavam ter um abrigo, eles não poderiam ir sem ter uma casa para ficar, eles tinham que sair do país já tendo um local para poder viver após eles saírem, né? E também com a quantia de dinheiro necessária para poder garantir o pagamento de um bilhete caso eles precisassem retornar em alguma ocasião, né, para o seu país de origem, né? Então eles tinham que ter o dinheiro suficiente para uma passagem de volta caso precisasse retornar para o país em que eles haviam saído. Começou a surgir um boato do britânico da rua Vencesla e ele se espalhou muito e várias famílias começaram a querer incluir o nome dos seus filhos nessa lista de crianças que ele iria salvar, porque eles queriam que os seus filhos tivessem mais chance de sobreviver, né? Então eles tentaram a todo custo incluir os seus filhos nessa lista desse cara, porque ele tinha o plano de resgate para essas crianças. É importante lembrar que é dito ali por ele que não houve nenhum medo pessoal durante esses feitos que eles realizaram. Então eles não tiveram medo de alguma coisa acontecer com eles, eles simplesmente se colocaram no lugar daqueles pais, daquelas crianças, e eles tiveram uma empatia muito grande e eles conseguiram organizar isso tudo. E foi lindo porque através disso muitas vidas foram salvas, muitas vidas foram poupadas, né? É lindo de ver porque nas condições que ele estava, ele fez a diferença. Ele conseguiu, com os recursos que ele tinha naquele momento ali, fazer a diferença, né? Num país que estava em guerra. Então, assim, foi bem incrível isso tudo que ele conseguiu realizar, mesmo no meio desse caos todo que estava acontecendo. Durante 9 meses ele passou tentando resgatar crianças e ele conseguiu resgatar 669 crianças. Pasmem, gente, esse número mesmo. Na verdade, deve ser um número muito maior. Esses são os que as pesquisas trazem, né? Estatísticas. Mas deve ter muita gente que eles nem contaram, né? Nem contabilizaram nesses números, mas que ele salvou também. Então, assim, o trajeto que ele fazia com os trens em que ele transportava essas crianças, né? Que era o Kindertransport, que foi uma operação humanitária para resgatar essas crianças judaicas, sem o acompanhamento de pais ou parentes. Então, o trajeto era de Praga até Londres, né? O trajeto planejado para o trem fazer. Ele conseguiu encher 8 trens. Esses trens saíram da Tchecoslováquia antes da guerra realmente começar, né? Antes desse fato se consumar. E tinha um nono trem que ele estava planejando resgatar crianças. Tinha 250 crianças nesse trem, mas ele não obteve sucesso. Infelizmente, os nazistas, eles chegaram e o trem não conseguiu ultrapassar fronteiras. Os nazistas chegaram antes e ocuparam o território. Então, a guerra tomou conta do país nesse momento e o trem acabou ficando para trás. Então, muitas dessas crianças foram levadas, sim, para campo de concentração, né? Infelizmente, esse nono trem não pôde ser salvo e 250 crianças não puderam ter sua vida poupada. É importante mencionar que a sua atitude ela ficou encoberta e escondida por muito tempo. Só foi descoberta e revelada porque a sua esposa achou o scrapbook no sótão e tinha nomes de várias crianças e dos seus pais, familiares. Tinha endereços também, que era o da família que elas haviam sido levadas, né? Pra ele ter tudo anotado bonitinho ali pra qual família tinha ido cada criança e tudo mais. O mundo só foi vir a conhecer os feitos dele no ano de 1988, num programa da BBC de televisão que se chamava That's Life, quando ele foi convidado para ser membro da plateia. Então, em um certo momento desse programa, alguns recados dele foram expostos, né? E algumas realizações que ele fez foram explicadas. Em um certo momento, a apresentadora, que no caso, nessa época, né, era Esther Hansen, ela perguntou se alguém da plateia devia sua vida ao Nicholas, né? Ao Winton. E se caso houvesse alguém, era para essa pessoa ficar em pé. Então, quando isso aconteceu, é dito que mais de 20 pessoas ao redor dele se levantaram e aplaudiram. Pra vocês terem noção de tanto de gente que ele salvou. Metade daquela plateia, de certo, ou mais da metade, eram pessoas que deviam sua vida a ele, ou seja, pessoas que tiveram sua vida salva por ele.
E ele não tinha nem noção do impacto que ele havia tido na vida daquelas pessoas, porque naquele momento em que ele estava como membro da plateia, ele não sabia que aquelas pessoas tinham sido salvas por ele. Ele foi descobrir no momento ali no programa. Então deve ter sido muito emocionante, né? Deve ter sido um momento muito lindo que eles vivenciaram ali. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu acho ela linda. Eu vou estar deixando as referências de onde eu tirei todas as informações que eu trouxe aqui pra vocês aqui embaixo, pra quem quiser ler mais, porque tem bem mais detalhes, né? E vocês podem estar pesquisando e se aprofundando mais. Eu achei essa história linda, incrível e ela merece ser notada, merece ser recontada, porque o que esse homem fez foi brilhante. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o feedback de vocês, compartilhem esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de assunto e não esqueçam de se inscrever no canal. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!